Olá, meu nome é Etienne Rocha, eu sou psicóloga clínica, facilitadora de grupos e esse aqui é o segundo vídeo da série Permissão para Sentir. No primeiro vídeo nós falamos um pouco sobre o que são emoções, o que a emoção difere de sentimentos e também um pouquinho ali sobre questões de pertencimento, sobrevivência, porque então difícil às vezes a gente navegar sobre esse mundo emocional do sentir. A pergunta agora que eu quero fazer para você é: por que para você é difícil sentir? Pensa aí. Eu vou te dizer a pergunta que eu mais entendo, tanto por experiência própria quanto pela minha experiência clínica. Me permitir sentir dói. Dói tanto quanto muitas vezes uma dor física. Existe um neurocientista que já provou a mesma área do cérebro que nós sentimos dor física, ela também é ativada quando nós sentimos dor emocional da rejeição, por exemplo. Como é que você se sente quando você é rejeitado? Você se sente triste, angustiado, você se sente envergonhado, você sente emoções que são desconfortáveis de serem sentidas. Mas muitas pessoas não têm só dificuldade em sentir as emoções desconfortáveis. Tem pessoas que têm dificuldade, inclusive, de sentir as emoções confortáveis, como alegria, satisfação, prazer, gratidão. Porque muitas das vezes também existe dificuldade em sentir essas emoções. Porque como nós somos seres que dão significado para as coisas, nós precisamos sempre investigar por detrás qual é a história que nós estamos nos contando, tanto quando sentimos emoções confortáveis quanto desconfortáveis. E muitas vezes essas histórias não são histórias funcionais, ou seja, não são histórias úteis, não são histórias que realmente nos fazem ver a perspectiva das coisas de maneira correta. São histórias que eu costumo pensar que são histórias parciais, ou seja, é somente uma ponta da história, não é a história toda, não é a história completa. E muitas das vezes, porque a gente fica preso nessas falsas histórias, nós aumentamos ainda mais o nosso sofrimento. Entender que um dos primeiros obstáculos para sentir dói, sentir dói. Imagina um momento em que você terminou o seu primeiro namoro. Como você se sentiu? A não ser que você não gostasse da pessoa, você não sentiu até bem. Mas se você gostava muito dessa pessoa, você ficou triste. Por quê? Porque você perdeu uma pessoa que você amava. Se você se sente dessa maneira, triste, e quando você vai pedir ajuda, você não encontra um ambiente acolhedor, um ambiente que não vai resolver os problemas para você, mas um ambiente que vai te amparar na sua dor. E muitas vezes a gente não encontra esse ambiente. Isso aprofunda ainda mais a nossa sensação de solidão, de envergonha, da gente sempre achar que nós não somos compreendidos, nós estamos sozinhos, estamos sempre lutando e tendo que lutar com essas dores emocionais muitas vezes profundas, sozinhos nessa vida. E como eu falei anteriormente no vídeo anterior sobre a nossa necessidade de pertencimento ser muitas vezes superior do que a nossa necessidade de expressão emocional, nós bloqueamos essas emoções. Nós fingimos que não sentimos, colocamos todas as nossas emoções debaixo do tapete. Ou pior, quando nós sentimos, aprendemos muitas vezes a anestesiar, com compras, com sexo, com drogas, com comida, diferentes formas do que eu não sei lidar com isso que eu sinto, eu não pertenço a esse grupo. Se eu sentir, eu paro de pertencer a esse grupo social, então o que eu faço? Eu vou comer. O que eu faço? Eu vou beber. O que eu faço? Eu vou ficar o dia inteiro jogando videogame. Eu vou procurar alguma maneira de me distrair desse processo emocional confuso em que eu me encontro e que dói. E nesse ambiente social, muitas das vezes, em que eu não tenho ninguém para validar a minha dor, me ajudar a reconhecer essa dor e não me julgar por ser humano, por sentir, nós precisamos o quê? Nós precisamos entender que é impossível fugir desse processo. Não é possível deixar de ser humano, não é possível deixar de sentir. Nós precisamos aprender ao quê? A reconhecer os obstáculos que foi desenvolvido ao longo de toda a nossa história de vida, a reconhecer que sentir é difícil sim, mas que é possível sentir num ambiente seguro, num ambiente onde as pessoas são acolhedoras, pessoas não julgam, pessoas nos aceitam como nós somos. Muitas das vezes nós temos tão profundamente entranhado no nosso cérebro, no nosso corpo, nossas histórias de vergonha, onde que as pessoas nunca irão nos aceitar,
pensar se elas souberem aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós sentimos? Que tal nós proporcionarmos lugares agora onde que, independente da maneira como a pessoa pensa ou sente, ela é aceita, porque ela é humana e ninguém tem uma história semelhante à dela. Ninguém é exatamente igual a ela. E todos nós, independente das nossas histórias, nós devemos permitir a nós mesmos e aos outros ao nosso redor essa permissão de sentir. E aqui eu quero colocar uma parênteses ou um adendo importante. Permissão para sentir não é permissão de ferir os outros, não é permissão de tratar os outros mal, ou de fazer as coisas de qualquer jeito, ou de viver segundo a própria cabeça de maneira confusa, desregrada, desorganizada, ou sem noção. Não é nada disso. Permissão para sentir é permissão para sentir no seu corpo e aprender a criar outras estratégias agora saudáveis, para que você consiga desenvolver o seu caminho de sentir de forma que você sinta e continue tendo compromisso firme de seguir de acordo com aquilo que você valoriza. Isso é importante. Importante é você se reconectar com quem você é em essência e que muitas vezes ficou soterrado lá debaixo de tanta invalidação emocional, das pessoas que não te permitiram sentir, que fizeram você sentir que você não pertence, que fizeram fazer com que você sentisse que a sua opinião não importa. Muitas vezes, no processo terapêutico, o que os pacientes mais precisam é serem escutados, serem validados naquilo que sentiam e que nunca receberam isso antes. Antes mesmo de vir uma confrontação empática, vem a necessidade daquela pessoa sentir que ela é aceita totalmente enquanto ela é, independente do que ela fez de certo ou errado. Porque muitos de nós vemos com toda uma história ao longo de nosso desenvolvimento, crenças que dizem que nós somos fracassados, não somos bom bastante, que as pessoas, se de fato nos conhecerem, nos abandonarão. E se tem um medo que todo ser humano tem, é medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado. Eu acredito, inclusive, e isso eu falo por mim mesma, não com base em ciência, mas eu acredito que esse medo ele está tão entranhado no nosso psicológico, no nosso ser, no nosso DNA, que é algo que supera em muito essa nossa necessidade emocional de permitir-nos sentir. Então, nós precisamos entender que os obstáculos existem, os grupos sociais que não vão validar o que você sente vai continuar tendo. O grupo em casa, ou do trabalho, ou até mesmo na sua igreja. O ponto é que você foi criado com essa capacidade emocional de sentir. E agora você tem um convite. Apesar dos obstáculos que existem, que são reais e que precisam ser reconhecidos e acolhidos, você precisa escolher. Você quer continuar preso nas anestesias, nas drogas, na comida, na bebida, ou você quer começar a trilhar um novo caminho, um caminho agora saudável, um caminho onde você reconhece suas emoções, onde você percebe que você pode se permitir sentir e começar a escolher formas diferentes para aliviar e prevenir o seu sofrimento. Se esse é o caminho que você quer trilhar, continua comigo nessa série, porque no nosso próximo vídeo eu vou compartilhar com você como é que você pode, de fato, começar a se dar essa permissão para sentir. Até lá!